Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu trago uma aula super bacana para vocês em dois sentidos. Uma que é um supply, o supply tá super em alta, e outra que é uma aula de desafio, um desafio super bacana que tá rolando no YouTube, criado pela Luzago e pela Natália Silva Crochê. Esse desafio é muito legal, é o desafio supply com as amigas e também, claro, com os amigos. Eu fui desafiada por uma pessoa, um artesão super talentoso, que eu gosto muito, que é o Cícero Alencar. O Cícero, ele tem um canal bem diversificado. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo o canal do Cícero, porque ele fez um supply inovador. Eu falei para ele também nas redes sociais que eu achei uma das peças mais bonitas que eu já vi até hoje, porque é um supply que ele mescla as técnicas. O Cícero, ele trabalha muito com pérolas, então ele fez a parte central em crochê e a volta toda com uma trama linda feita em pérolas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também de conhecer o canal do Cícero e ver todo esse talento que ele tem. O supply que eu vou trabalhar com vocês hoje é esse supply aqui que tá aparecendo e, claro, falei em Cícero, eu tinha que trazer um supply com pérolas, né, gente? Então, espero muito que vocês gostem da aula, mas antes de começar a aula, você já sabe, deixa o joinha aí embaixo no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, se você gostar, claro, da aula, e aproveite, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, assim você recebe todas as novidades que eu compartilho. Aproveite também e ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações. Gente, agora eu vou começar a aula e lá no final, aproveitando, ó, e deixar aí também o canal das criadoras desse desafio tão bacana, da Luzago e da Natália Silva Crochê, para que você também visite o canal delas, que é muito bacana também. E lá no final do vídeo eu volto, porque eu tenho que dizer quem serão os meus desafiados ou desafiadas. Então espera até lá no final do vídeo, assiste a aula, que eu tenho certeza que vocês depois também vão acompanhar todo esse pessoal. Quem ainda não conhece, aproveita aqui para ver os novos canais aí, nem tão novos, ou as novidades, né, que eles trazem com tanto carinho para vocês. Então agora vamos para a aula. Bem, gente, aqui o modelo que vamos trabalhar mais de pertinho para que vocês possam conferir certinho. Aqui o meu, ele ficou com um tamanho com 40 centímetros. O meu ponto é mais solto, então a gente tem uma variação de tensão de ponto de 38 a 40 centímetros. Eu usei aqui o Barroco Max Color Brilho. Aqui eu tenho o Barroco Max Color, usei os 6, tá, gente? Um novelo desse eu faço 2 supplás. Se eu uso o Barroco Natural, com um novelo eu faço 6 supplás. Eu usei a pérola tamanho número 8. Então, eu usei essa pérola aqui da Círculo, usei na cor dourada, mas aí você pode usar combinando com a cor do fio escolhido. Com um pacote desse, eu faço mais ou menos em torno de 3 a 4 supplás. Eu posso usar também o barbante Apollo número 6. Então, fica essas dicas, ou o barbante Apollo, ou o Max Color Brilho, o Max Color normal sem o brilho, ou o Barroco Natural 6. Qualquer um desses fios para trabalhar essa peça, que ficou aí uma peça bem bonita, por isso que eu chamei de supply de luxo, porque eu acho que quando a gente envolve o brilho, as pérolas, eu acho que fica assim, um tema muito mais festa, fica bem luxuoso mesmo. Bem, agora vamos para a aula. Inicio o supply fazendo o anel mágico. Eu deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e deixo o fio do novelo cair lá para trás. Esse fio eu puxo por dentro dessa argola que eu formei. E agora eu já seguro e posso soltar dos dedos. Depois disso, eu faço 3 correntinhas. Aqui dentro desse anel fica parecendo uma letrinha O. Eu faço 24 pontos. As correntinhas eu já conto como primeiro. Então, 2, 3,
4 até completar os 24 pontos. Depois que eu completei os 24, eu puxo, fechando o anel. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Então, vim na terceira correntinha, 1, 2, 3, e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço a divisão dos blocos para formar a base do suplá. Subo 3 correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos, já contando as correntinhas como um. Uma corrente de separação, pulo um ponto, venho no próximo. Faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Ficaremos no total com 12 blocos com 2 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Finalizei a carreira com os 12 blocos com 2 pontos altos cada. Faremos sempre um aumento no último ponto de cada bloco. Subo as 3 correntinhas, iniciando a carreira. Depois, eu tenho o segundo ponto de base. Eu venho nesse ponto e faço um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, como já tínhamos na carreira anterior. Eu volto nesse último ponto, que aqui temos 2 de base, então o segundo é o último. E faço mais um ponto alto. Então, fiz o aumento, 2 altos juntos, no último ponto de base de cada um dos blocos. Mantenho uma correntinha de separação e mais uma vez, faço um ponto alto para cada pontinho do bloco. Temos 2 na base, fiquei com 2. Volto nesse último ponto, mais um ponto alto. Já temos mais um bloco com 3 pontos altos. Uma correntinha e novamente, 2 pontos altos. Esse segundo é o último ponto do bloco, eu volto nele novamente, faço mais um ponto. Agora, eu sigo dessa forma por toda a carreira, sempre separando com uma correntinha. Quando eu chegar aqui no final, fecho com baixíssimo. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. Como teremos 3 pontos a partir dessa carreira na base, eu faço 1, 2, 3 pontos. No último ponto do bloco, eu faço o aumento, mais um ponto alto, onde ficaremos na carreira seguinte com 4 pontos. Depois, na próxima, faço os 4 pontos, no último, mais um ponto, ficaremos com 5. Na próxima, com 6, depois com 7, assim por diante, até completar as 7 carreiras trabalhadas nos bloquinhos. 12 blocos, sempre fazendo um aumento no último ponto de cada bloco. Aqui eu já cheguei no final das 7 carreiras. Temos o total de 8 pontos, porque a primeira carreira eu já comecei com 2. Depois, fiz o aumento no último, fiquei com 3. Fiz o aumento no último, fiquei com 4. Aumento no último, fiquei com 5, 6, 7 e 8. Sempre fazendo o aumento no último ponto de cada bloquinho. Aqui eu tenho os 8 pontos em cada um dos blocos. Eu faço o seguinte, eu venho caminhando com baixíssimo até chegar em cima do 4º ponto. No 4º ponto, eu passo a agulha entre o 4º e o 5º ponto e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e venho no espaço de correntinhas entre um bloco e outro. Faço um ponto baixo. 6 correntes agora. E venho aqui, conto 1, 2, 3, 4, entre o 4º e o 5º ponto, eu passo a agulha e faço um ponto baixo.
Faço 4 correntinhas e prendo no espaço de correntes entre um bloco e outro. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6, conto 1, 2, 3, 4, entre o quarto e o quinto ponto, faço um ponto baixo. Então, uma argola com 6, uma com 4 correntes, uma com 6, uma com 4 correntes, até dar a volta em toda a carreira. Carreira finalizada, argolinha com 6, com 4, com 6, com 4, toda a volta. Depois disso, agora eu preciso trocar a agulha. Por quê? Eu preciso de uma agulha mais fina para começar a colocação das pérolas. Para isso, eu vou usar aqui no meu caso a agulha número 2, 1,75, 2. Você tem que ver o que fica mais confortável para passar aqui a agulha por dentro da pérola. Essa pérola aqui da círculo, ela tem esse buraquinho já maiorzinho. Ó, vocês podem ver que eu estou usando aqui a pérola número 8. Ó, foquei aqui para vocês verem melhor. Então, pérola número 8, e mesmo assim ainda passa a agulha número 2. Então, isso é uma coisa que vocês têm que observar bem quando vocês forem comprar a pérola, se ela tem esse furinho bem espaçoso, porque o furinho maior fica muito mais fácil passar a agulha de crochê. Tem pérolas que às vezes até pérola número 10, número 12, que tem um buraquinho bem pequenininho, que eu precisaria de uma agulha bem fina. Então, aí já dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Então, só observar na hora da compra para que a pérola tenha já esse furinho maior. Aqui no meu caso, eu vou usar a número 2. Claro que para trabalhar aqui com o barroco Max Color número 6, a agulha número 2, às vezes ela vai puxar um pouquinho, mas é só na carreira das pérolas, depois mudamos novamente. Então, eu venho nessa argola com 4 correntinhas, faremos a base. Então, eu venho aqui mais ou menos até o centro da argola, com pontos baixíssimos. Aqui eu vou prender um ponto baixo, então, eu volto na argola, busco meu fio e fecho as 2 laçadas. Faço uma correntinha. Como eu vou passar essa pérola por dentro da agulha e já deixar ela presa no trabalho? Aqui é bem interessante, porque quando eu fiz essa forma de passar a pérola, eu demorei um pouquinho, porque eu queria que a pérola ficasse presa, sem precisar passar a pérola aqui pelo fio, todas as pérolas, então danifica um pouquinho o fio de ficar correndo as pérolas, e nessa forma não, é uma forma prática, rápida, e que as pérolas ficam presas e sempre viradas para o lado direito do trabalho. Como eu faço isso? Temos aqui alguns passos para seguir. O primeiro é passar a pérola por dentro da agulha. Então, olha só, a minha pérola, ela tá aqui, ó, presinha ali na agulha. Passei por dentro da agulha e deixo ela ali. Esqueço que eu tenho a pérola e vou fazer o meu ponto alto. Laçada na agulha, venho dentro dessa argola onde eu tenho as 6 correntinhas, puxei o fio, passo por dentro das 2 laçadas, até agora tudo normalzinho, como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que para terminar o ponto alto, a pérola fica aqui, ó, bem no meio. Então, ela fica me atrapalhando, eu não consigo terminar o ponto alto. Então, agora, eu tenho que passar essa laçada que está na ponta da agulha por dentro da pérola. Então, eu venho, seguro a pérola e passo o fio. Passei o fio, aí sim, eu esqueço novamente a pérola e fecho as 2 laçadinhas, finalizando o meu ponto. Faço uma correntinha de separação,
Primeira coisa, começando novamente o ponto alto com a pérola. Primeira coisa, passo a pérola na agulha. Seguro ela aqui para dar mais firmeza. Laçada. Venho dentro da argola e vou trabalhar o meu ponto alto. Fecho as duas primeiras laçadas. Para terminar o ponto, a pérola fica bem no meio me atrapalhando. Então, o que eu faço? Seguro a pérola e busco esse fio por dentro da pérola. Busquei o fio, termino o meu ponto. Uma correntinha e começo tudo novamente. Eu repito um ponto alto com a pérola separados por uma correntinha por 8 vezes. Então, vou preencher essa argola, trabalhando até completar 8 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, quando eu viro, vocês vão ver que do lado avesso a gente praticamente não vê a pérola. É como se a gente fizesse um suporte ali. Automaticamente, quando eu puxo a laçada por dentro da pérola, ela já fica aqui na parte de trás. Então, isso forma um suporte que não deixa a pérola virar pro avesso. Então, sempre vai ficar bonitinha, certinha, no mesmo lugar, virado pro direito do trabalho. Eu vou completar os 8 pontos e volto mostrando como vamos para outra argola, que é a argola de base, só para prender o ponto, e depois na argola com as 6 correntes, novamente trabalhar a colocação das pérolas. Finalizei os 8 pontos altos com as pérolas separados por uma correntinha. Agora, eu faço uma corrente e dentro da argolinha, com as 4 correntes, eu prendo um ponto baixo. Uma corrente e começo novamente os 8 pontos altos trabalhados com a pérola por 8 vezes. 8 pontos altos com a pérola, separados por uma correntinha. Quando eu finalizar os 8, faço uma corrente, um ponto baixo na argolinha com os 4 pontos e com as 4 correntinhas, né? E novamente uma corrente, um baixo, uma corrente. E venho na argola com as 6 correntes. Então, sempre preencho a argola com as 6 correntinhas. A argola com 4 correntinhas, eu só prendo o ponto baixo. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Aqui eu já finalizei toda a volta da primeira camada de pérolas. Vou mostrar para vocês o avesso, para que vocês possam ver como as pérolas ficam viradinhas todas aqui pro lado direito do trabalho. Isso é muito bacana, fica sempre certinho virado pro direito. Agora, eu vou montar a segunda carreira de argolas para depois preencher com a segunda camada de pérolas. Nessa segunda camada, aqui na segunda carreira de argolas, eu caminho com baixíssimos. Aqui, inclusive, vocês podem voltar para a agulha mais grossa, que facilita trabalhar aqui os pontos das argolas. Então, eu pulo 1, 2, 3 pérolas, 3 pontos altos. Entre o quarto e o quinto, eu começo a fazer a primeira argolinha. 4 correntes. Pulo 2 pontos. Venho e trabalho um ponto baixo, depois de pular esses 2. Aqui no final, sobram os 3 pontos também, como eu já deixei aqui no início. Então, 3 pontos, faço a argola, pulo 2 pontos e sobram 3 no final. Depois disso, eu trabalho 10 correntes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabalhei as 10 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos.
Depois do terceiro, faço um ponto baixo. 4 correntes para trabalhar a mini argolinha. Pulo 2 pontos e entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. 10 correntes para trabalhar a argola maior. 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, começo a mesma contagem. Pulo os 3 primeiros pontos, faço a mini argola com as 4 correntes e prendo, pulo 2 pontos e prendo um baixo. Então, ficaremos da seguinte forma. Essa carreira de argolas, teremos uma argolinha menorzinha com 4 correntes, uma argola maior com 10 correntes. Essa argolinha menor, ela fica sempre em cima aqui da argola, onde eu tenho as pérolas. A argola maior, ela fica sempre aqui intercalada entre as carreiras, a parte das pérolas, né? Ela fica aqui bem nesse meio, ó. Então, aqui eu tenho uma argola já preenchida com as pérolas, aqui a outra argola preenchida com as pérolas. Bem nesse meio aqui intercalada, fica essa argola maior, porque é aqui que faremos a segunda camada das pérolas. Então, ficaremos com esses arcos aqui intercalados. A primeira carreira que já fizemos com as 8 pérolas, 8 pontos altos, aqui faremos com 10 pontos altos. Eu vou finalizar essa carreira de argolas e volto já para essa segunda camada das pérolas. Já finalizei a carreira das argolas e agora eu venho para segunda carreira de pérolas. Venho com pontos baixíssimos, até ficar aqui praticamente no centro da argolinha. Faço uma corrente e aqui volto a trabalhar com a agulha mais fina e vou colocar as minhas pérolas na argola com 10 correntinhas. Onde faremos 10 pontos altos com uma pérola, separados novamente por uma correntinha. Na verdade, eu vou repetir o processo que eu já fiz na carreira anterior de pérolas, só que agora eu faço 10 pontos e na carreira anterior fizemos 8. Quando eu chegar aqui, eu passo da mesma forma que eu também passei lá na carreira anterior. Eu faço uma corrente, um ponto baixo na argolinha com 4 correntes, uma corrente e começo a encher a próxima argola novamente. Quando eu der a volta em toda a carreira, volto para a carreirinha de acabamento. Finalizei a segunda camada de pérolas, agora vamos para o barradinho. Aqui eu já fiz um ponto baixíssimo, vindo aqui antes da primeira pérola. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Pulo um espacinho entre uma pérola e outra, venho no espaço seguinte. Faço um ponto baixo, 4 correntinhas, conto 1, 2, 3... E nessa terceira eu fecho com um ponto baixíssimo. Volto no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Pulo um espaço. No próximo, prendo um ponto baixo. 4 correntinhas. Volto na terceira, contando de cima para baixo e fecho com baixíssimo. Faço mais 2 pontos altos. Pulo um espaço, venho no próximo. Prendo um ponto baixo, faço 4 correntinhas, volto na terceira e faço 2 pontos altos. Pulo um espaço, venho no próximo. Então, fiz 3 bicos com o picô. Aqui no último, eu faço como no primeiro, faço só 2 correntinhas e 2 pontos altos. E
prendo no espaço depois da última pérola, fazendo um ponto baixo. Venho no espaço antes da primeira pérola e começo tudo novamente. Então, olha só como ele fica bem bonito e bem delicado. Agora, eu vou repetir esse processo em volta de toda a carreira. Já circulei toda a carreira fazendo barradinho. Agora, aqui no final, já cortei o fio, puxo, faço o arremate levando o fio lá pra trás, fazendo uma nova laçada, passando por dentro e trazendo o fio por dentro de várias laçadinhas. Depois disso, eu venho, faço uma nova laçada, passo o fio por dentro e trago por dentro de várias outras laçadinhas novamente. Aqui, quando eu corto esse fiozinho, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano ou cola de silicone para selar por completo. E olha só, dessa forma, temos o nosso suplá de luxo finalizado. Aqui eu já terminei o primeiro suplá. Aqui no desafio, eu tinha que fazer 2 suplás, o parzinho. Eu fiz os 2 iguais, eu já estou terminando o segundo. Só que eu gostei tanto do modelo que eu já fiz a base do terceiro e vou fazer o joguinho. E depois aqui da minha parte do desafio já cumprida, eu tenho que falar o nome das pessoas que eu vou indicar para o desafio. Eu escolhi 2 amigas bem queridas para mim, 2 amigas que eu já conheço há bastante tempo. A primeira é a Andressa Coral, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a segunda é a Bia Chaves, lá de Brasília. Então, as 2 são pessoas bem criativas que eu tenho certeza que vão trazer modelos bem legais aí para vocês. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo e até a próxima!